1/3 da sua vida você passa dormindo e você tem que passar dormindo, tá? Diferente do que muita gente pensa, quando a gente vai dormir, diferente do que muita gente pensa, o seu cérebro não fica desligado. Você não desliga igual um videogame, tá? Na verdade, seu cérebro está super ativo durante o sono. O padrão de atividade de várias áreas do seu cérebro vai mudando conforme a gente vai passando por diferentes estágios do sono e ele vai mudando quimicamente também. E essas mudanças que acontecem ao longo do sono são super importantes por vários motivos. Para você restaurar circuitos que estão desgastados, por exemplo, os circuitos relacionados a foco atencional, um momento importante onde você restaura a funcionalidade deles, né, a capacidade desses circuitos de fazer ficar concentrado é durante o sono. Formação de novas memórias é super importante, tem vários processos que acontecem durante o sono que são super importantes para você consolidar a memória daquilo que você aprendeu. Autocontrole emocional, tem uma série de processos que acontecem nos circuitos relacionados à sua capacidade de se autocontrolar. Então, por isso que quando a gente dorme menos do que deveria ou não dorme nada, no dia seguinte você tem aquele... Todo mundo já ficou sem dormir, né? Vocês conhecem os sintomas no dia seguinte. Sua capacidade de concentração fica horrível, você fica irritado, seu humor fica deprimido, você tem uns sintomas meio depressivos, né? Sua capacidade de se autocontrolar, você fica mais impulsivo, sua capacidade de memorizar coisas novas fica prejudicada. Então, aquela bagunça que fica no dia seguinte é porque o seu cérebro não passou pelos vários estágios que ele deveria ter passado durante o sono. Não tenho dúvida de que eu vou falar sobre sono em outro episódio, vou falar de coisas que a gente pode fazer para dormir melhor, o que acontece durante o sono, vou falar sobre sonho em outros episódios. Para o episódio de hoje, eu só queria que vocês ficassem com a seguinte mensagem. Se eu quero ter o meu foco atencional adequado e aprender adequadamente, eu preciso dormir bem. Tá? O aprendizado, a consolidação de memória, boa parte dela acontece quando a gente está dormindo, e a restauração dos circuitos relacionados à atenção, boa parte acontece enquanto a gente está dormindo. Tá? Essas são duas mensagens que eu queria que vocês ficassem hoje, mas eu prometo que eu vou voltar a falar disso em outros episódios, tá? Agora, como que eu deveria estar dormindo, André? Será que eu estou dormindo bem? Olha, se você está sentindo sono durante o dia, isso já é um sinal, sem tomar café, né? Já é um sinal, vou falar de café daqui a pouquinho. E já é um sinal de que você está dormindo menos que deveria. Como que você deveria estar dormindo se você é adulto, tá? Pelo menos 7 horas por noite. E o sono tem que ser um sono de qualidade. Se é um sono picado, que você fica acordando, isso é um sinal de que você não está dormindo bem. Beleza? Um outro parâmetro que é super importante, já vou explicar por quê também, é o horário que você dorme e acorda. É importante que seja sempre no mesmo horário. O natural é que a gente sinta sono e durma mais ou menos sempre no mesmo horário e acorde sempre no mesmo horário. No meu caso, eu durmo por volta de 10 horas e acordo por volta de 6 horas. Tá 10 e pouco, acordo 6 e pouco, enfim, mais ou menos isso, durmo algo em torno de 7 a 8 horas por noite. E é importante que seja sempre os mesmos horários, beleza? Isso que é um sono, uma pessoa que é adulta, se você é mais novo, tem 18 anos ou é mais novo, você precisa de mais sono, tá? Mais do que 7 horas. Se você é adulto, pelo menos 7 horas. Qualquer pessoa que diga que está bem dormindo menos, pode saber que ela não sabe o que está falando. Tá? Ela está tendo problemas, ela pode não estar percebendo, mas ela está tendo déficits atencionais, inclusive, que ela não está se dando conta. Uma das coisas que acontece quando uma pessoa dorme menos do que ela deveria é que ela perde a capacidade de avaliar o quão bem ela está dormindo. Tá? Então, se uma pessoa está dormindo menos do que ela deveria, ela pode sentir que está dormindo bem. Mas se eu aplicar testes nela, específicos, inclusive testes para avaliar a capacidade atencional dela, você vai ver que ela está deficitária. Tá? Só para vocês terem uma ideia, vou citar um trabalho aqui que foi publicado em 2003 na revista Sleep, que significa sono em inglês, e é um dos trabalhos mais citados por essa revista científica. E o que ele fez foi avaliar o déficit de atenção que as pessoas tinham dependendo da duração do sono delas. Normalmente, uma pessoa tem que dormir algo em torno de 7 a 9 horas. E aí eles pegaram pessoas e colocaram para dormir menos do que isso. E dentro das vários dados que eles viram, olha só que interessante, presta atenção nisso. Pessoas que dormiram por 6 horas, 10 dias seguidos. Então ficou 10 dias seguidos dormindo 6 horas. 6 horas não é uma coisa tão diferente das 7 horas, que é o ideal, né? 6 horas. Essas pessoas, depois de 10 dias, tinham déficit atencional, problemas de atenção,
equivalente se elas tivessem virado à noite. Se elas tivessem ficado uma noite inteira sem dormir, para vocês terem uma ideia. Então, o sono, toda vez que você dorme um pouquinho menos do que você deveria, você fica devendo, digamos assim. Algum processo que deveria ter acontecido durante o sono não aconteceu e alguma coisa ficou um pouquinho errada. E isso vai se somando. É um processo cumulativo. Então, a cada noite que você dorme um pouquinho menos do que você deveria, você acumula um pouquinho mais de débito do sono. Isso vai se acumulando e vai surtindo um efeito cada vez maior em vários aspectos da sua vida, inclusive na sua capacidade de atenção. Então, de novo, esse trabalho mostrou, como eu disse, ele é o mais citado por essa revista, que é uma revista importante na área do sono, né? Se a pessoa fica 10 dias dormindo apenas 6 horas, ela vai ter um problema de atenção, pelo menos em alguns aspectos, equivalente a se ela tivesse virado uma noite inteira. E todo mundo sabe o que acontece com a nossa atenção quando a gente fica uma noite sem dormir. Fica um caco, certo? Então, só para vocês terem ideia, para ilustrar para vocês a importância que o sono tem para restaurar a nossa capacidade de foco atencional. Então, se você tem algum problema de, eu tenho TDAH, tenho problema de atenção, não consigo prestar atenção, uma possibilidade muito provável que é você estar dormindo menos do que deveria, ou pior do que deveria. E as pessoas às vezes não fazem essa associação, até porque muita gente nem sabe a duração que o sono deveria ter. Tem gente que fala, 6 horas é o suficiente. Não é, gente. Não é o suficiente. Muito menos 5, muito menos 4 e tudo mais. O necessário é pelo menos 7 horas de sono, beleza? E outra coisa, se você está preocupado com o seu aprendizado, andei, estou estudando para uma prova, vou fazer um concurso, vou fazer vestibular, prova de matéria, você tem que ajustar o seu sono. Não adianta nada eu falar de métodos de aprendizado se o seu sono não estiver adequado. Sabe por quê? Já há quase um século, a gente sabe que o sono ele é super importante, muito importante, para um processo que a gente chama de consolidação da memória, que é você pegar uma memória que você adquiriu e deixar ela mais firme no cérebro, você consolidar aquela memória. Esse processo ele começa a acontecer enquanto a gente está acordado, já vou falar disso mais para frente, em momentos específicos do dia. Aliás, mas uma boa parte, uma grande parte desse processo que a gente chama de consolidação da memória acontece quando você está dormindo. Então, o que quer que você tenha estudado durante o dia, enquanto estava acordado, o que quer que você tenha aprendido de novo, boa parte disso vai ser consolidada enquanto você está dormindo. O que acontece se você não dormir adequadamente? O que acontece se você não dormir nada? E a gente sabe disso, isso já foi quantificado por vários trabalhos, vou colocar aí na referência alguns deles que fizeram essa análise, né? O quanto do conhecimento que você aprendeu você perde se você não dormir adequadamente? Em torno de 40%, para vocês terem uma ideia de números, né? Então, se eu virar à noite hoje, eu vou deixar de consolidar algo na casa dos 40%, talvez mais, do que quer que eu tenha aprendido de novo. Eu perdi a oportunidade de consolidar aquela memória. E aí você fala assim, putz, Andrei, não dá para recuperar? Não, perdeu. Você vai ter que estudar de novo. Então você pode ter usado o método mais lindo, maravilhoso do mundo durante o dia, você aprendeu pra caramba, rendeu pra caramba. Se nas noites seguintes, na verdade isso é um processo cumulativo, o aprendizado também, né? Você vai consolidar memórias ao longo das várias noites seguintes, não só na noite seguinte. Mas a noite seguinte é a mais importante, né? É a que vai ter maior impacto. Se você dormir mal ou não dormir na noite seguinte, você vai perder uma quantidade, uma fatia enorme do que quer que você tenha estudado. Você vai perder. E você vai ter que estudar de novo. Não preciso nem entrar em muitos detalhes da importância que isso tem para qualquer aluno, né? Você pode, como eu disse, estar usando o método mais legal do mundo e se você no seu sono não estiver regulado, você vai estar perdendo toda noite a oportunidade de consolidar o que quer que você estudou adequadamente e vai perder a oportunidade de restaurar seus circuitos relacionados à atenção, a foco. Então aí, você já estou falando de dois parâmetros que impactam muito, né? Sono e foco atencional. Vou falar deles muitas outras vezes em outros episódios, beleza? Então,